Queridos, falar sobre célula é uma experiência apaixonante. Esse texto ganhou o meu coração e começou a pulsar dentro do meu coração como algo apaixonante. E eu ainda não trabalhava com células, eu tinha sido chamado para o ministério, fui estudar no seminário, fui tentar me tornar um pastor. Depois comecei o ministério pastoral, trabalhando com jovens ali em São José dos Campos. E só depois de alguns anos a gente teve o primeiro contato com a visão celular, a visão de células, de uma igreja em células. E quando eu comecei a ouvir aquilo, quando eu comecei a pegar aquilo que a gente pega, os manuais, as apostilas, aquilo de novo ganhou o meu coração. Me lembrei daquilo que Deus falou comigo há anos atrás. E a paixão pelo Senhor Jesus e pelas almas novamente ganhou meu coração. Eu falei: Senhor, o Senhor quer fazer algo novo. E sabe, queridos, célula é algo apaixonante, porque nasceu no coração de Deus. A gente está olhando um texto bíblico que mostra o início da igreja. Atos 2, Atos 4, mostrando o início da igreja do Senhor, ali em Jerusalém. E Ele trabalha de uma maneira apaixonante com essa gente. Ele diz: vocês vão esperar pelo poder do Espírito Santo, e quando vocês receberem, vocês vão anunciar, e eu vou estar com vocês, e coisas lindas vão acontecer. E é por isso que a gente vê esse texto aqui. Uma igreja que não tinha templo naquela época, uma igreja que tinha o templo de Jerusalém, mas eles não cultuavam Jesus no templo de Jerusalém, porque ali os judeus ainda não acreditavam em Jesus como o Messias Salvador. Portanto, os seguidores ali, os primeiros seguidores de Cristo, aquela primeira multidão dos seguidores de Cristo, iam até o pátio do templo. Mas, como todos os judeus, realizavam seus rituais religiosos, mas era lá na casa, lá no envolvimento da casa, na comunhão da vida, no repartir e relembrar as histórias de Jesus, que a igreja cristã começou a nascer. E é no templo e nas casas, e isso me apaixona, porque igreja, meu querido, igreja é o povo de Deus, mobilizado, com um sonho, com uma visão. Isso já estava no coração de Deus e agora começa a ganhar o coração da igreja. É apaixonante. Sabe, queridos, o pastor falou ontem aqui, durante algum tempo na história, a igreja cristã se desviou desses princípios. Começou desse jeito tão bonito, mas num determinado momento ali com o imperador Constantino, século IV mais ou menos, não vou falar de história toda aqui, mas a igreja abre mão da sua essência e da sua visão, e começam a ter os oficiais da igreja, quando a perseguição termina. E aí o que acontece? As pessoas agora começam a estar confortáveis, e aí tem aquelas pessoas que são os oficiais, que vão subir aqui, que vão cantar, que vão fazer. Glória a Deus pelas pessoas que cantam, aleluia, que bênção que são, que instrumento de Deus na nossa vida. Mas o pessoal começou a descansar, e a essência da vida cristã para de acontecer, porque o povo se distancia do ministério, o povo se distancia do sacerdócio. E aí tem gente que faz, e a gente passa a assistir. E quantos séculos se passaram para que tudo pudesse ser revitalizado pelo Senhor. E aí Deus usa Lutero e alguns outros antes dele, mas Lutero também, para trazer uma nova consciência, um resgate da missão da igreja. E é tempo da gente relembrar, para a gente se apaixonar novamente. Porque a igreja, meu querido, não é o templo do Senhor, não é um prédio. A igreja não é o pastor que sabe pregar. A igreja não é a banda. A igreja não é o pessoal que trabalha na recepção lá para te dar um abraço. A igreja é você. A igreja sou eu. A igreja somos nós, com um propósito, com uma missão, propósito de multiplicação do reino de Deus, não mais adição, não mais um, mas agora vezes, multiplicando, potencializando a obra de Deus no mundo. Igrejas tradicionais como a que eu vim,
E agora nós já estamos em célula, mas em igrejas tradicionais as pesquisas vão dizer que é preciso um grupo de 40 a 50 pessoas para ganhar uma pessoa para Cristo. Mas aqui, na igreja em célula, a gente vê algo novo acontecendo. Porque grupos de 3, 4 pessoas ganham 1, ganham 2, ganham 3, e a multiplicação acontece porque Deus quer usar a igreja hoje. Ele quer usar a sua vida hoje. Deus capacita e Deus nos dá essa missão. Fazer discípulos, nossa missão. Que bênção poder fazer discípulos, queridos. Como a gente cresce, como a gente aprende. Vivendo o cristianismo com um plano simples. Relacionamentos saudáveis e transformadores. Ser gente boa no mundo. Ter bons amigos. E com o nosso jeito de viver, mostrar Jesus. E um alvo. Dá muito fruto. Um alvo dá muito fruto para a glória de Deus. Sabe o que Deus tem para você, querido? Não é algum fruto. Deus quer dar muito fruto. Muito fruto. Deus quer usar a sua vida para que muito fruto possa surgir no reino do Senhor. Nós vamos saquear o inferno. Nós vamos, em nome de Jesus, sendo instrumentos de Jesus na terra, ampliar o reinado do Senhor Jesus na terra. Deus quer usar a sua vida. E esse sonho ganhou meu coração. Esse sonho ganha meu coração. E Deus quer te apaixonar novamente hoje. E sabe, algo que os crentes daquela igreja fizeram, e que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Algo apaixonante. Nós cantamos do lugar secreto. Um pequeno grupo de pessoas, num lugar secreto, faz uma oração. E nessa oração, um mover de Deus começa a acontecer no meio daquele povo. E é por isso que em meio à perseguição, em meio às pressões, aquela igreja foi. E se eu e você estamos aqui hoje, é porque teve gente que fez aquela oração e que resolveu viver para a glória de Deus no mundo, e fazer missões e fazer discípulos. E você é resultado dessa oração. Meus queridos, é tempo da gente se apaixonar de novo pela obra do Senhor. Nós não podemos recuar. É tempo de avançar para a glória de Deus. E aí vem os elementos da oração e o que o povo orou, e depois o que Deus fez. E eu quero compartilhar isso com você nessa manhã. O primeiro pedido daquela igreja diante do Senhor, naquele lugar secreto, foi: Senhor, nos dá coragem, nos dá ousadia. Lê lá o versículo 29 de novo. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Queridos, eles passavam por problemas, perseguições. As pessoas não queriam crer no Senhor Jesus. O domínio romano, o domínio dos fariseus, eles não queriam deixar que o nome de Jesus avançasse, e eles estavam passando por perseguições, por morte, por lutas, por pressões. E sabe, queridos, nós talvez não tenhamos as mesmas pressões hoje, mas você passa algumas dessas pressões, porque tantas vezes tem gente que diz para você, fecha a porta e diz: não quero saber disso aqui. Tanta gente nas nossas vizinhanças vai dizer: não quero esse negócio para mim, não quero essa mensagem para mim. Querido, tem de continuar orando e dizendo: Senhor, dá coragem, dá coragem. Sabe por quê, queridos? Porque nós não estamos agremiando pessoas para o nosso clube. Não é isso que Deus nos pediu para fazer. Você está indo em nome de Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, resgatar essas pessoas do inferno para a maravilhosa luz do Senhor Jesus. Tem de orar e continuar dizendo: Senhor, me apaixona de novo, me dá coragem, me dá ousadia. É até a morte. É até a morte. Semana passada tinha um missionário lá da China falando com a gente, aliás, do Oriente Médio, falando com a gente lá na igreja. E ele estava falando sobre isso. É até a morte, gente. É até a morte. O pessoal lá corre risco o tempo todo. Corre risco o tempo todo e anuncia Jesus. E gente que tem de perder a família, perder a casa, porque quando se converte, os parentes dizem: acabou, não quero mais saber. Rua. E as pessoas têm que morar em outros lugares, fugir do seu país, correndo risco de morte.
Mas sabe, queridos, eu e você passamos algumas dessas pressões hoje no nosso dia, talvez não com essa intensidade, e por muito menos pressões, a gente recua. O que Deus quer de nós é que a gente continue a orar e pedir ousadia e coragem e continuar seguindo o plano de Deus de resgate do inferno aqui. E nós queremos que o reino do Senhor avance. Por isso, resista às pressões e continue orando. Me dá coragem, Jesus. Me dá coragem, Senhor. Encolher-se, desistir, jamais. Eu me lembro de alguém que pediu coragem. Aliás, que viveu corajosamente para a glória de Deus. Esse jovenzinho chamava Davi. Quando um profeta veio falar com ele para ungir um novo rei, passou a lista dos irmãos primeiro. Lembra dessa história? 1 Samuel, capítulo 16. Passou a lista dos irmãos primeiro. Primeiro, eu não sou tão atlético assim, você está percebendo, até tem uma protuberânciazinha por aqui, né? Mas primeiro tinha um daqueles, e também já estou meio velho, né? O modelo para mim ainda de é Schwarzenegger, é Stallone, eu não sei quem são os caras de hoje, entendeu? Né? Mas vamos lá, passou aquele cara gigante primeiro irmão, e o profeta começa a perguntar para Deus: é esse? Não, não é esse. E passa o segundo, e passa o terceiro, e passa o quarto, até que chega o final dos irmãos, e aí diz assim: mas acabou? Não, tem um. O caçula, o menininho que cuida das ovelhas lá no campo, manda chamar. E é esse rapazinho franzino, né? Chico Anísio diria Raimundo Nonato, não é verdade? Franzino, aquela cabecinha grande, você lembra dessa história na televisão, né? Tá bom, né? E é esse homem que Deus usa, ungido como rei de Israel. Capítulo seguinte, ele está ali num enfrentamento, tem um gigante na frente dele. Golias, o gigante, desafiando os exércitos de Deus, e ele dizendo: olha, quem vai ser a pessoa que vai lutar comigo? E todo mundo fugindo, e de repente aparece esse rapazinho franzino, e diz: pode deixar, não, quem é que é essa pessoa aqui para ficar falando mal do Deus vivo, caçoando do nosso Deus? Eu vou lutar contra ele. Rapaz, mas você não consegue, põe uma armadurazinha aí, faz alguma coisa. Ele diz: não, eu vou do meu jeito. E o gigante começa a zombar dele, ele diz: olha, eu hoje vou contra você em nome do Deus dos exércitos, o Deus vivo de Israel. E sabe de uma coisa, meu irmão? Enquanto está no discurso está bom, porque um desafia de lá, outro desafia de cá. Mas depois que termina o discurso, o gigante parte para cima. E aí é que tem gente que recua. Sabe, meus irmãos, o ataque do inimigo contra você, a tua célula e o ministério e a missão que Deus te deu não pode fazer você recuar. Apaixone-se pela obra do Senhor. Deus tem poder para fazer mais, e Ele quer usar a sua vida. E Davi partiu para cima daquele gigante, e a vitória veio em nome do Senhor dos exércitos. Esse mesmo Deus hoje age e usa a sua vida nessa missão. Ele quer usar você. Graças a Deus pelo povo de Deus corajoso, que através das células anuncia corajosamente o evangelho. Isso é apaixonante, gente. Não é preciso ter medo não, porque o inimigo já foi derrotado lá naquela cruz. E lá na igreja a gente vê coisas tão bacanas com as células. Eu quero repartir algumas dessas coisas. Por exemplo, essa criatividade santa do povo de Deus, que usa as suas paixões naturais que Deus deu para ganhar pessoas para Jesus por meio das células. Então tem célula de corrida lá na igreja. Não sei como é que funciona para cá, mas tem, né? Eu estive com eles até março, abril desse ano, e treinei durante 1 ano e meio lá com eles. E a célula da corrida é desse jeito. O pessoal vai para lá, traz os amigos que gostam de fazer treininho de corrida, 5, 10, 15, e junta e começa a estudar a Bíblia, e começa a falar do amor de Deus, e começa a repartir a vida de Jesus um na vida do outro. E quando começa a chegar a corrida,
chega na corrida antes, começa a estender a mão e abençoar a vida desse povo que está pronto para sair para correr e proclamar a vitória do Senhor Jesus na vida deles. Que coisa tremenda, que delícia, que apaixonante a gente poder ver isso acontecer lá na nossa igreja, lá nas nossas células. A gente tem um outro programa muito bacana, as células dos universitários. Então, as nossas células dos universitários, elas existem nos intervalos das faculdades. E tem povo de Deus que é treinado para ir como líder, como discipulador, como auxiliar, como líder em treinamento, para falar do amor de Cristo lá na universidade, lá no intervalo. A gente é uma capital, tem um monte de faculdades por lá, e o povo de Deus está organizado e penetrando aquelas faculdades lá de Curitiba e ganhando as pessoas para Cristo. Que coisa tremenda, é uma coisa linda. Os adolescentes e pré-adolescentes da nossa igreja começaram a fazer a mesma coisa. E aí, eles foram treinados para fazer o que a turma chamou de intervalo vida. São células nos intervalos da escola. E aí, eu estava vendo lá a minha filha, tenho 2 filhas, uma esposa naturalmente, e 2 filhas, né? Tem que falar, né? Isso aí. E minha esposa, a gente está casado há 19 anos, 2 filhas, uma de 14 e uma de 12. E aí, a minha filha mais velha, há 2 anos atrás, começou a fazer o intervalo vida na escola dela. E ela foi treinada para isso e começou a fazer a célula lá no intervalo da escola. Começou a convidar os amigos para conhecer Jesus ali no intervalo vida. E depois do intervalo vida, começou a convidar para ir para a igreja, porque o grupo cresceu. E o pessoal resolveu ir conhecer a igreja. O que acontece? Depois de 2 anos, tem lá 3, 4, 5 meninos, meninas, que começaram a ir à igreja, converteram-se. Um deles se tornou líder de célula junto com ela. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é grande, a obra do Senhor é apaixonante. Sabe, queridos, tem outra célula lá que está trabalhando da seguinte maneira. A gente está começando a fazer as células dos empresários. E aí o pessoal dos empresários começa a parar mais cedo e fazer célula lá na empresa. E falar para os funcionários. E tem um lá que começou a parar o restaurante. Ele chama a gente para falar de vez em quando, para dar uma visitada lá. Mas ele faz a célula. E ele para, é um buffet, um restaurante, um buffet, ele para uma vez por semana, quarta de manhã, e ele investe 1h30 do tempo de serviço para falar do amor de Cristo e fazer célula naquele restaurante. E os funcionários estão se convertendo, estão indo para a igreja, estão falando do amor de Cristo, já estão fazendo novos discípulos. Que coisa linda, é apaixonante demais. A igreja de Cristo em nossos dias precisa continuar orando como aquela igreja de Jerusalém, dizendo: Senhor, dá coragem, recuar jamais. Segunda coisa, o segundo pedido da igreja: estende a tua mão, Senhor. Versículo 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Sabe, queridos, Deus ainda estende a mão de poder sobre a tua vida. Deus ainda estende a mão de poder onde você está, lá na tua casa, aberta para anunciar o evangelho de Jesus. Deus ainda está fazendo, é o mesmo Deus ontem, hoje e o será para todo sempre. Ele quer usar a nossa vida. E esse povo, pressionado naquele contexto de Jerusalém, diz: Senhor, estende a tua mão, porque teu é o poder. Teu é o poder. Sabe, queridos, nós precisamos compreender isso. O poder é de Deus. O poder é de Deus. A obra, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Nós somos agentes do reino. A gente só obedece, a gente vai. E o Senhor realiza as maravilhas dEle por meio da nossa vida. Que coisa linda. Romanos 1,16 vai dizer: porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e depois o grego. Esse pedido precisa fazer parte da nossa oração hoje. Estende a tua mão de poder. E sabe, o versículo vai dizer: estende a tua mão para curar. Estende a tua mão para curar.
faz sinais e maravilhas. E queridos, que coisa linda quando você pode perceber a resposta de oração e a gente vê a cura do Senhor ganhar alguém lá da nossa célula. É uma verdade? Já experimentou isso aqui? Aleluia! Aleluia! É verdade, Deus é bom, Deus cura. O Espírito Santo age hoje e Ele quer incendiar o teu coração para que você continue orando. Senhor, estende a mão enquanto eu vou e faz as tuas maravilhas. O Senhor é capaz de transformar, queridos, o ser humano no íntimo dele. Que coisa tremenda! Só Deus pode fazer isso. Transformar a gente de dentro para fora. Você não muda teu marido, você não muda tua mulher. Quem muda é o Senhor. Você não muda o parente cabeça dura, que vive dizendo não para você, não para o estudo da palavra, mas o Espírito Santo de Deus ainda investe, ainda visita, não desiste de nós, e Ele vai lá e muda o coração. Mas sabe, a coisa tremenda é, o poder é de Deus, mas Ele nos investe nesse poder, Ele derrama sobre a tua vida. Atos 1:8 vai dizer, vocês vão receber poder do Espírito Santo de Deus, descer sobre vós, e sabe, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O poder de Deus. Me lembro de uma outra história. Moisés, num determinado momento do povo de Israel, ali no deserto, Moisés faz uma oração e diz, Senhor, dá do poder para esse povo. E sabe o que Deus faz? Ele diz, ok. E Deus tira um pouquinho do poder que tinha investido na vida de Moisés e reparte com os líderes daquele povo. E sabe, uma das coisas interessantes, às vezes a gente olha para essa história e vai dizer assim, puxa, mas Moisés ficou com menos poder. Querido, a alegria do coração de Moisés era outra. Agora tem gente com poder, investido pelo Espírito de Deus, que vai ajudar, que vai abençoar. Não sou mais eu sozinho, vai ter gente que vai falar do amor de Deus, que vai julgar os problemas dessa gente, e o povo de Deus vai avançar, e o reino de Deus vai avançar, e nós vamos em rumo à terra prometida, aquilo que Deus tem para nós. Querido, você recebeu o poder do Espírito Santo de Deus, então se reveste desse poder, se enche do Espírito Santo, e reparte da graça, do poder que Deus deu a você, e coloca também na vida dos seus queridos discípulos, porque Deus quer levantar novos líderes, porque Deus quer usar a sua vida para multiplicar o reino, novos líderes espirituais para essa terra, para esse povo, para esse tempo nosso nesse Brasil, tão carente. Hoje de manhã eu estava conversando com o pastor Anderson, que estava aqui conversando com vocês ontem à noite, e eu estava aqui também junto com vocês, e a gente estava falando de uma experiência interessante, tanto ele quanto eu temos a alegria de ter a experiência de fazer discípulos com homem com problema de identidade, e a gente tem visto essa questão da homossexualidade ganhar tantas vezes vidas, e roubar a alegria de Deus na vida de tanta gente. Ele estava falando disso, dessa alegria de ver o discípulo dele vencendo. Eu estou vivendo uma experiência semelhante ali, e é coisa linda como o poder de Deus ganha o coração. Comecei a conviver com esse rapaz, o João, em novembro do ano passado, e ele chegou quebrado, arrebentado, e a gente começou a estudar a Bíblia e fazer discipulado. Comecei a investir na vida dele, e é tão precioso ver como o Espírito de Deus faz. Ainda conhecendo, ali no segundo, terceiro encontro, ele chega com um bolo para mim. E eu falei, puxa, obrigado pelo carinho, vamos repartir, né? Ele falou, pois é, pastor, a questão é a seguinte, é que hoje é meu aniversário. Mas eu estou tentando deixar essa vida, e na verdade os meus amigos são aqueles. Eu não tenho com quem comemorar meu aniversário. E eu queria comemorar com você. Eu olhei para aquilo, partiu meu coração. Eu falei, meu irmão, vou te levar na minha célula. Vou te levar lá no meu grupo, lá na minha célula. E aí a gente já levei ele para a minha célula lá. Um dia depois, preparamos uma festa para ele. E eu nunca vi o João tão feliz na vida. Que festa, porque o povo de Deus, vivendo do jeito de Deus, com a graça de Deus, com o poder de Deus,
toca o coração daqueles que estão carentes, necessitados do Evangelho. E Deus começou a promover uma mudança na vida do João, que coisa linda. Passados alguns meses, o João chega para mim e diz assim: pastor, eu vou tirar férias. Isso era abril, maio desse ano. Falei, tá bom, mas por quê? Assim, no meio do ano, é isso mesmo? Sabe o que acontece? Eu descobri que a minha casa está uma bagunça, parece a minha vida. E eu estou precisando mudar, estou precisando limpar, estou precisando ajeitar. Então eu resolvi tirar férias para ajeitar a minha casa. Eu olhei para ele, e o poder é de Deus, lembra, gente? Eu olhei para ele e falei assim: ô João, faz uma coisa, já que você vai fazer isso, que tal você fazer uma lista, e uma lista das coisas que você tem que mudar lá na tua vida, que estão precisando mudar. Não faz faxina só em casa, vamos fazer a faxina da vida? Ele falou, tá bom. Uma semana depois ele me aparece com uma lista. E ele diz assim: pastor, eu preciso falar mais grosso. Pastor, eu preciso me portar melhor. Pastor, olha, eu vou comprar um carro. Eu falei, é mesmo? Por quê? Porque lá no ônibus a turma me canta, eu não quero mais isso para mim. E Deus e o Espírito Santo de Deus começou a transformar esse rapaz de dentro para fora. É o poder de Deus. É o poder de Deus, Ele tem poder, o Espírito Santo de Deus tem poder, e Ele quer usar você, onde você está, lá no teu bairro, lá na tua célula, lá na tua casa. Ele vai continuar fazendo milagres, sinais, maravilhas, porque Ele é Deus de vitória. Nossas células estão começando a construir agora, inauguramos há 10 dias atrás uma Cristolândia lá em Curitiba. Não sei se você já ouviu falar Cristolândia, que tem aqui na Boca do Lixo em São Paulo. E a gente resolveu fazer uma Cristolândia lá. O que significa isso? Tirar as pessoas das drogas na rua e levar para todo um projeto de recuperação e transformação social, e naturalmente o Evangelho de Jesus para a transformação do indivíduo. E a gente trabalha a ressocialização depois, e a pessoa volta para o mercado, volta para a rua, volta para casa, volta para o mercado de trabalho transformado. E a gente começou a fazer isso. E que coisa linda ver a célula fazer o ministério, o trabalho daquilo que é o que o Senhor faz no nosso coração. Tinha célula que as mulheres foram assentar tijolo para construir a casa que vai ser o centro de recuperação. Aleluia, glória a Deus. É assim que Deus faz, queridos. Ele usa você com o que você tem, com as tuas paixões, com as tuas habilidades, mas o poder dele se manifesta. Abacuque 3, versículo 1 e 2 diz assim: Senhor, eu ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas no nosso tempo. Essa é a oração que nós, como povo de Deus, devemos fazer. Senhor, faz de novo. Faz na nossa célula. Faz ali na nossa casa. Queridos. Está na hora da gente deixar de ser aquele tipo de igreja que só terceiriza a obra, né? Que investe para alguém ir para o outro lado do mundo. Você tem que atravessar o corredor do teu prédio e falar do amor de Cristo ali para o teu vizinho. É assim que o reino do Senhor vai se espalhar no nosso país. Gente, nós estamos num tempo de política, num tempo de escolha. Sabe, meu irmão, o que vai mudar o nosso país, ainda que todo mundo aqui tenha que cumprir o seu papel, e eu também vou cumprir o meu. O que vai mudar o nosso país é um povo de Deus, que vive para a glória de Deus, que anuncia o Evangelho do Senhor Jesus com ousadia, com coragem, e que crê que o Espírito Santo tem poder, e vai derramar o seu poder na nossa nação. A resposta da oração. Vou começar a ser mais rápido. A resposta da oração, nosso terceiro ponto hoje. O que Deus fez depois da oração desse povo? Ficaram cheios do Espírito Santo de Deus, versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, os agentes do Senhor nesse tempo, eu e você, os discipuladores que Deus quer usar, precisam fazer essa oração. Senhor, me enche do teu Espírito. Se o poder é do Espírito, eu quero estar cheio. Eu quero estar cheio, eu quero estar cheio. E sabe, queridos, a gente às vezes fica tão preocupado em ser líder, em ter função, em ter destaque. Meu irmão,
vaso que Deus enche mais rápido é o vaso pequeno. Você sabia disso? Para de tentar ser vaso grande, meu irmão. Vamos ser simples na presença de Deus. Vamos dizer: Senhor, olha, está aqui a minha vida, o meu vaso, enche, faz transbordar do teu Espírito. Eu quero servir o Senhor, eu quero ter a ousadia santa do Espírito Santo, eu quero falar do teu amor, me enche com o teu Espírito. Faz essa oração, querido. Sabe uma coisa tremenda que acontece nesse texto ali com aquele povo? A Bíblia vai dizer que o lugar tremeu. Que uma das manifestações do Senhor de dizer: eu estou escutando a oração e eu vou me derramar sobre vocês, é que o lugar tremeu. Mas sabe uma coisa interessante nos dias de hoje? Está cheio de gente indo e vindo para tudo que é igreja, visitando igreja diferente, para tentar encontrar qual é o lugar que treme. Já viu isso aí na tua igreja? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A tua casa cheia do Espírito Santo é o lugar onde Deus vai se manifestar, e ali vai tremer. É ali que o Senhor vai fazer tremer e vai fazer grandes coisas. Com a tua casa, com o teu sofá, com a tua cadeira. Meu irmão, você usa o que você tem e ama as pessoas como Jesus ama, como Deus ama, e o Senhor vai fazer tremer o lugar, e as manifestações do Espírito vão estar acompanhando vocês. A Bíblia vai dizer para nós, Atos 2, versículo 16 em diante, vai dizer assim: ao contrário, isso é que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, seus jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito e eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima do céu, embaixo da terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que me invocar, e que invocar o nome do Senhor, será salvo. O Senhor quer salvar, e Ele vai fazer isso. As gerações diferentes, o povo de Deus, nas células, profetizando e anunciando o Evangelho de Jesus. Eu fico tão feliz, queridos. Minha filha de 12 anos, aliás, a de 14 ainda, a mais velha, ela lê a Bíblia e ela faz uma lista de perguntas. Ela diz: pai, posso sentar contigo? E ela começa: pai, o que Deus quis dizer aqui com essa figueira que secou? Mas como é que Jesus seca a figueira? Como é que é isso? E ela fica me perguntando da Bíblia, porque ela é líder de célula, e ela quer aprender da Bíblia para poder falar para os outros. Coisa linda. Minha filha mais nova, de 12 anos, ela é líder de célula na igreja, e ela chegou um dia lá em casa, e ela disse: pai, eu não sei como lidar com uma determinada coisa. Eu falei: o que foi? Uma amiga minha, lá da célula, chegou com uma ferida no braço, e disse que ela tentou se matar essa semana. O que eu faço? Eu falei: filha, vamos dobrar o nosso joelho, vamos orar. Vamos pedir para a gente ser cheio do Espírito Santo, e vamos pedir para o Espírito Santo visitar aquela moça e aquela casa, e o Senhor vai fazer grandes coisas na vida dela e da família dela. Nós não fazemos nada, nós não produzimos nada, é o Espírito quem faz. Nosso trabalho é encher-nos do Espírito Santo, e nós não podemos temer as dificuldades que aparecerão na nossa casa. Deus vai usar você, cheio do Espírito, cheio do Espírito. É ali, na tua célula, que as coisas vão se manifestar, que Deus vai se manifestar. Tem um jeito muito doce, que Deus está fazendo algo diferente lá nas nossas células, nesses dias. Deixa eu tomar um pouquinho aqui, peraí. Tem uma célula de senhoras velhinhas, elas fazem tricô. Elas se reúnem para fazer tricô. E estudam a palavra de Deus e ganham as amigas para Jesus. E sabe uma coisa linda que elas fazem? Elas fazem roupinhas de bebê. E o que elas fazem? Elas combinam para ir nos hospitais de gente carente, hospital público, né? E elas fazem uma triagem das pessoas mais carentes que tem. E diz assim:
nós vamos dar o enxoval para ela, quando o bebê nascer. E elas visitam aquelas maternidades. E a célula faz o bem e leva o evangelho, não só para as amigas que estão na célula, mas também para outras famílias que estão começando a conhecer Jesus e a transformação que só Jesus pode fazer. Isso é ser cheio do Espírito Santo, gente. Sabe? Gente simples, cheia de Deus, que quer mostrar o amor de Cristo. E Deus usa, e Deus faz grandes coisas. Para terminar, duas coisas interessantes aconteceram ainda. Primeiro, a manifestação da unidade no meio do povo de Deus. E aí vem aquele versículo que você conhece bem. Da multidão dos que creram, era um o coração e a mente. E eles não consideravam mais só deles as coisas que o possuíam, mas compartilhavam tudo que tinham. Uma unção e um espírito de unidade. Nós precisamos disso, gente. Sabe um dos pecados que as nossas células podem ter? Vocês trabalham com redes de célula e a gente também lá. Um dos pecados que a gente pode cometer, o pecado do orgulho próprio, quando a gente começa, em vez de continuar fazendo a obra de Deus pelas razões de Deus, começar a querer se orgulhar por causa das multiplicações que Deus está fazendo, e quando a gente começa a competir entre as redes, ao invés da gente celebrar as vitórias que Deus está dando na rede do nosso irmão, nós precisamos pedir perdão para Deus. A gente precisa dizer: Senhor, transforma o meu coração, porque eu quero celebrar as coisas que o Senhor está fazendo na vida dos nossos irmãos. Não é na minha rede, mas é no reino do Senhor. E sabe, Deus, faz aqui como o Senhor está fazendo ali. Queridos, e aí a unidade do povo de Deus, Deus derrama a graça e o poder, e aí a obra vai. Nós fizemos algumas coisas interessantes lá. Unidade do povo de Deus. Há mais de 35 anos atrás, pastores da cidade, eles decidiram que eles queriam fazer algo novo, juntos, em unidade, como povo de Deus. Esquece a bandeira dessa igreja ou daquela. E eles começaram a orar e pedir: Senhor, o que o Senhor quer fazer? Fruto disso, nasceu um hospital evangélico lá na nossa cidade, em Curitiba. As igrejas são as parceiras, e o povo de Deus faz essa obra há mais de 30 anos ali naquele lugar. Outras coisas sobre unidade. Na Copa de 2014, nós, como igrejas juntos, começamos também a pensar: esquece as nossas bandeiras, vai existir a primeira fase da Copa do Mundo aqui na nossa cidade, nós precisamos evangelizar, nós precisamos falar do amor de Cristo. Juntamos as células das várias igrejas, fomos para as praças da cidade, a principal praça da cidade, e durante os 10 dias de jogos na primeira fase, a gente ficava 10 horas de programa, e fazia bem parecido com o que vocês estão fazendo aqui. Uma igreja vinha com a banda, a outra vinha com o pregador, a outra ia com as células para evangelizar na praça, e o povo de Deus junto, em unidade, anunciando o evangelho de Jesus. Milhares e milhares de conversões. Louvado seja o nome do Senhor. Outra, agora, há um ano atrás, a gente resolveu também que era tempo de viver um novo tempo de unidade. Começamos a orar, e os pastores jovens da juventude da cidade começaram a se reunir para orar e pensar o que fazer. E Deus deu um sonho, um grande culto de avivamento no maior estádio que a gente tem lá em Curitiba. E começamos a orar, e começamos a pensar o que fazer, e as células convidando gente. Final, 30 mil pessoas num estádio para cultuar o Senhor Jesus, e milhares e milhares e milhares de conversões, tudo porque o Senhor usa o seu povo, um povo que ora e pede: Deus, derrama do teu Espírito, dá unidade para a gente, começa a nos ajudar a pensar maior. É o teu reino, não é o meu reino. Último é a manifestação e o espírito da liberalidade. Por quê? Porque a oração, a resposta da oração foi, de repente, dentro de nós, dentro daquele povo ali, não tinha mais interesse próprio, não tinha mais: é o meu carro, é o teu carro, é o meu sofá, é a tua casa. Tudo de todos, tudo para a glória de Deus, tudo repartido para o bem. Um espírito de liberalidade, e nós precisamos buscar isso hoje ainda nos nossos dias. Parar de pensar no teu conforto, no teu umbigo, nas coisas que são só para você, e pensar em ser agente do reino. Eu vou terminar com algumas dessas histórias de célula. Deus começou a fazer algo com a gente ali, e uma vez
uma senhora teve a casa dela pegou fogo e foi toda consumida pelas chamas. E um líder de célula, que é arquiteto, ficou tocado por Deus. Falou: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu preciso fazer alguma coisa. Começou a conversar com a célula dele, desenhou todo o projeto para uma casa nova. Foi atrás de parceiros, amigos, para construir. Falou: pessoal da célula, vamos a gente construir. Ensinou a turma a sentar tijolo. E foi lá, e a célula reconstruiu uma casa para essa senhora poder viver. Que coisa linda, espírito de liberalidade que precisa ganhar o nosso coração. Células que foram construir igreja na Amazônia, há tempos atrás. Célula, coisa tão simples, que acontece de vez em quando. Uma célula que amparou uma moça, que foi abandonada pelo marido no tempo do discipulado. A célula estava discipulando. E o marido disse: eu não quero Jesus. E a esposa disse: mas eu quero. E agora? E eles estavam juntados, e ainda não casados, tinha uma filha de 10 anos, e ele disse: eu não quero essa vida. E largou aquela mulher e aquela filha, e foi viver as fantasias dele no mundo. E aí, o povo da célula foi visitar, foi tentar reconstruir, foi tentar fazer, mas ele não queria. Resultado, a célula se reuniu e disse: o que a gente vai fazer? Nós vamos amar. Nós vamos amar. E aí, essa moça não tinha para onde ir. A célula arrumou um fiador da célula. Pode deixar que eu vou afiançar o aluguel novo. Fomos procurar o aluguel. Conseguiu achar um lugar para essa moça morar. E aí fizemos a mudança. O outro da célula tinha lá na empresa um caminhãozinho. Traz o caminhãozinho, vamos fazer a mudança. E todo mundo começa a fazer a mudança da moça. E de repente aquela moça e aquela filha estão amparadas pelo povo de Deus. Chegou um dia que ela disse: pastor, eu estou querendo me batizar. Eu sei o que Deus tem para mim. Falei: filha, você está disposta a ir naquela célula? Porque eles vão ter perguntas para você. E como é que fica? E se esse rapaz quiser de novo reconstruir? Como é que você vai fazer e tudo mais? Ela falou: pode deixar. Foi lá para a célula e eles bombardearam ela de perguntas. E aí, como é que vai ser? Ela disse: pessoal, eu aprendi com vocês que amar a Jesus é mais importante. Mais importante do que a minha felicidade pessoal. E sabe, eu vou ser feliz com Jesus, do jeito de Jesus. A pessoa que me quiser de novo vai ter que me pedir em namoro, vai ter que conversar com meu pai, com a minha mãe. Eu falei: aleluia, glória a Deus, é isso aí. Sabe, queridos, quando a gente tem esse espírito de liberalidade e a gente reparte a bênção que Deus dá, Deus multiplica e multiplica a obra dele. Deus quer usar a tua vida. É por isso que célula é apaixonante. Sabe por quê? Porque não é modelo, não é estratégia de igreja. É o sonho do coração de Deus, de transformar vidas, passando pela tua vida, passando pela nossa vida. Eu quero orar com você nessa manhã. Está em tempo da gente orar. Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. E a gente vai dizer: Senhor, eu quero ser apaixonado mais uma vez, Senhor. Reapaixona, reacende a chama da paixão, da obra do Senhor na minha vida. Eu quero ser um agente do Senhor. Eu quero ser agente do Senhor. E Deus tem mais para fazer na tua vida, querido. Deus quer usar você. Então, se o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração, vem para cá rápido, que a gente vai orar. Eu já nem sei mais do tempo, ninguém me cortou. Eu já acho que passei há bastante tempo, tá bom? Você está aqui entendendo que o Espírito Santo de Deus está falando com você? Está dizendo: ó, eu quero você na obra. Eu quero apaixonar o teu coração de novo. Vem para cá. Senhor, eu quero me apaixonar de novo pela obra do Senhor. Eu quero me apaixonar de novo pelas pessoas que o Senhor ama. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus para ministrar a tua palavra e para ser gente de bem nessa terra. Senhor, faz de novo, estende a tua mão de poder sobre a minha vida. Quando eu abrir a minha casa, Senhor, que o teu Espírito se manifeste ali naquele lugar, como a tua palavra promete, onde 2 ou 3 estão reunidos em teu nome, ali o Senhor se manifesta. Faz assim mais uma vez, faz de novo lá em casa, faz na minha vida. Vem, querido, pode vir. Você tem aí seu marido, sua esposa, pode vir, está em família. Deus quer a sua família na obra dele.
Vem para cá, porque Deus quer usar a tua vida, a tua casa, a tua simplicidade, o teu jeitão de ser. E a gente, vaso pequeno, cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus, vai poder ser um instrumento dele para a transformação do nosso país, a transformação dessa sociedade. Aleluia, 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 aleluia. Vamos lá. Tão sedentos de ti, venha Deus, venha Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, Aleluia. teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti, venha Deus, venha Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder, então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar, então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, pra todos sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, toda glória, pra sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração quero ouvir. Vamos orar, Jesus. Pai querido, obrigado pela tua palavra, Deus, pelo agir do teu Espírito. Nós estamos aqui dizendo: o nosso coração é o teu altar, Pai. Não é o nosso poder, não é a nossa estratégia, mas é o teu poder derramado na nossa vida, e por meio de nós ganhando a nossa cidade, ganhando o nosso bairro, ganhando os nossos parentes, ganhando os nossos vizinhos, os nossos amigos. Deus querido, faz de novo nos nossos dias tudo aquilo que o Senhor fez naquele tempo. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus de ontem, de hoje e que o será para sempre. Por isso, Pai, capacita, enche com o teu Espírito cada vida neste lugar, que sejamos servos, cheios do Senhor, com santa ousadia, e que a tua palavra avance, que o teu reino prospere, e que vidas sejam resgatadas para a tua honra e para a tua glória. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor, vem incendiar o nosso coração. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Te damos
sonho.